muito tempo que eu não passo aqui, mas calma. Eu sei que a galera fica meio bolada. Não, porque você some, que não sei o quê. Galera, trabalho é trabalho, vida é corrida. Às vezes não dá para passar aqui para fazer os vídeos. Outros projetos acontecendo. Eu gosto muito de fazer esses vídeos aqui, né? Mas correria, enfim, um monte de coisa. Até mesmo nesses espaços de tempo que tem, fica mais difícil. Já falei para vocês que em alguns momentos eu tenho que até diminuir a luz ali do Dicas do Pardal. Já falei para vocês que em alguns momentos eu me desanimei um pouco, estou com outros projetos, tentando ir para outro lugar, mas eu gosto de vir aqui trocar essa ideia, falar um pouco da análise da rodada. E os vídeos também estão perdendo um pouco dos views, né? Talvez eu seja culpado nisso por não ter a recorrência dos vídeos, mas estão perdendo os views. Antigamente os vídeos aqui batiam bastante visualização, caíram. Não sei se é um pouco do mercado que está caindo. Enfim, pode ser um monte de coisa, isso também acaba desanimando. E um ponto que eu sempre comentei, maior peito aqui de pescador parrudo, né? Um ponto que eu sempre comentei, que ser influenciador de cartola é muito complicado, né? Influenciador, youtuber de cartola, porque você não ganha, né? Diferente de outros influenciadores de qualquer coisa, influenciador de comida, influenciador de lifestyle, influenciador de maquiagem, né? Enfim, zoeira. Todos esses influenciadores, eles conseguem ganhar com a internet, né? A gente de cartola ganha vendendo conteúdo, né? Produto, plano, essas coisas. E aí o plano acaba sendo prioridade e não dá para viver de cartola, pelo menos eu não consigo. Obviamente tem muita gente que consegue, mas eu não consigo. O custo de vida já era alto antes de eu entrar no cartola, então é difícil alavancar, então tudo isso vai fazendo você meio que desanimar, né? Falando, pô, será que vale? Ó, hoje, por exemplo, estou gravando o vídeo 15 para meia-noite. São 11h46. Trabalhei até há pouco tempo. Amanhã saio de casa por volta de 7 da manhã, mais ou menos, por volta de 7 da manhã, para ir para o centro da cidade. Chego lá no centro da cidade mais ou menos às 8h30. Trabalho até mais 5 e pouca, 6 horas. Venho para casa, chego em casa ali por volta de umas 8 para fazer uma live 10h30 para os assinantes. Então, aí vem aquela coisa, né? Cansativo, né? Pô, meia-noite, vou dormir. Esse vídeo aqui vai durar pelo menos meia hora. Aí até renderizar, subir tudo. Vou dormir lá para 1h da manhã, dormir 6 horinhas para trabalhar, né? Então, acaba que desanima um pouco. E eu sei também que é difícil, né? Pra gente aqui, vocês querem, a maioria quer conteúdo gratuito, não está disposto a pagar, enfim. E aí isso acaba sendo meio complicado, né? Por isso que eu tô aqui batendo um papo, um desabafo com vocês, que não dá pra gente ser recorrente. Sei que vocês sentem falta, eu sei que vocês me cobram, mas, cara, não adianta, né? Trabalho é trabalho, ninguém faz nada por amor. E óbvio, com recorrência você cresce, mas tá cada vez mais difícil, então a gente foca naquilo que traz retorno, até porque tem uma família, duas filhas, né? Então todos os custos, então acaba priorizando muita coisa. Mas quando dá, tô aqui, né? Demorei até para fazer esse vídeo, vai fazer um pouco mais cedo, mas tava enrolado. Tô aqui e aproveitando, né, que eu tô aqui, deixa teu like, compartilha, né? Acho que é uma forma de ajudar, de chegar a mais pessoas. O campeonato tá terminando, faltam 10 rodadas. Provavelmente vou lançar alguma coisa aí baratinha, 20 conto, 20, 25 reais até o final da temporada. Ia lançar esse final de semana, mas fiquei meio sem cabeça para fazer isso. Mas aproveitar que a rodada começa quarta-feira, tentar organizar um negocinho ali para na semana que vem a gente já lançar aí uma promoção legal de 20, 30 reais até o final do mês. Para quem puder. Para quem não puder, deixa o like, comenta. Tamo junto. E vamos embora para análise. Ó, como vocês podem ver, o cenário tá novo,
parece o antigo, mas é o novo, consegui montar o cenário. Acho que isso também dá mais ânimo ali para gravar, né, para fazer as coisas. Vamos dar uma analisada aqui na rodada, né, galera? Assim, uma rodada meio óbvia, diria eu. Ainda tô sem as luzes, então minha cara tá um pouco escura. Tô só com a iluminação aqui dos computadores. Em breve já vou fazer a instalação das luzes aqui. Talvez mais daqui a 2, 3 rodadas a gente esteja 100% completo. Mas eu vou tentar fazer alguns vídeos periódicos aí de aposta, né? Para a gente ter essa visão. Vamos falar um pouco de uma rodada que é meio óbvia, né? Uma rodada, assim, para mim, sem muitas surpresas, com boas opções, mas sem muitas surpresas. Vamos abrir aqui o SofaScore para a gente dar uma olhada na rodada como um todo. E aí, alguns pontos interessantes que a gente tem que se ligar, né? Antes de tudo, né? Nos confrontos, né? Então eu vejo aqui Fortaleza e Atlético, São Paulo e Vasco, Corinthians e Capi, Botafogo, Criciúma e Palmeiras e Juventude como os jogos ali que são jogos meio que potenciais ali, com maiores potenciais na rodada. Isso porque, né, saiu aí que o São Paulo deve pegar o Vasco com um time reserva, né, um time... parece que o Vasco vai poupar alguns jogadores aí por causa da Copa do Brasil. O Galo vai poupar jogadores aí por causa da Libertadores. Então, Fortaleza e São Paulo enfrentando times mais mexidos, né? O Vasco titular já é um time que não é tão bom assim, que é guerreiro, mas não é bom, né? Vai na raça. E o reserva realmente deixa a desejar bastante, assim como o time reserva do Galo, né? Que nos jogos ali que foi para campo não deu conta de segurar. Então você tem Fortaleza e São Paulo, os 2 primeiros jogos aí da rodada, então você vai ter as escalações. Então já vejo aí alguns potenciais dentro desses times, né? Hércules, Lucero, Pikachu, Caleri, Lucas, né? Então jogadores ali com bom desempenho. O Corinthians pega o Atlético Paranaense, que fora de casa está muito mal, né? Então a gente tem um Garro, Coronado, se for para o jogo. Não teremos muitas notícias desse jogo, né? Que é no dia seguinte às 8 da noite. Botafogo joga na sexta-feira às 8 da noite também. Eu acho que o Botafogo não vai poupar. O que mais me perguntam você acha que o Botafogo vai poupar? Botafogo vai poupar? Eu acho que não vai jogar. Eu acho que se eu fosse técnico do Botafogo, né, pensando ali no planejamento, eu ia treinar o time para fazer uma blitz, né? Então, assim, cara, mata o jogo no primeiro tempo, mete um 2-3-0 no primeiro tempo. Claro, tem que respeitar que do outro lado tem o Criciúma, mas... Cara, vamos fazer uma blitz ali, meter 2-3-0, que aí 60 minutos a gente começa a trocar e sai o Jesus pro Tiquinho, né? Troca o Almada ali pro outro jogador e por aí vai, né? Então eu acho que se eu fosse o Botafogo teria isso. E o Palmeiras, né, cara, é importante a gente ter jogadores do Palmeiras. O Palmeiras é o último jogo da rodada, às 8 da noite contra o Juventude, e vocês têm que se ligar num ponto aqui, né? O Palmeiras está a 3 pontos do Botafogo. Se o Botafogo perder, o Palmeiras tem o grande incentivo, né, de ganhar e virar líder, né, porque vai ter uma vitória igual ao do Botafogo, né, vai ter 18 vitórias, e no saldo de gols o Palmeiras vai estar melhor, né, então vai ter o incentivo, né, de assumir a liderança. E se o Botafogo ganhar, né, que é favorito, o Palmeiras também não vai poder ficar atrás, né? Porque um empate ou uma derrota ali para o Juventude já vai fazer o Botafogo abrir de 5 a 6 pontos, né? E nessa reta final ali, que faltam um pouco mais ali de 7 jogos, né? São 8 rodadas, né? Tem rodada 30 agora, então falta ali 8, 9 jogos para acabar o campeonato. Você ficar a 6 pontos da liderança já é uma vantagem considerável para quem está na frente. Então o Palmeiras é o time que teve a vantagem essa rodada por fato de estar disputando o título, e aí Botafogo perdendo ou ganhando vem como bicho, né, para manter a posição ali
ou assumir a ponta de vez ou manter ali essa diferença, né? Lembrando que ainda tem o adicional, porque se o Fortaleza ganha o jogo, o Fortaleza passa o Palmeiras, né? Então o Palmeiras ali ainda tem um incentivo a mais ali por causa disso, tá? Bom, cara, vou trazer aqui pro BI que eu utilizo, né? Então, olhando um pouco ali para a defesa e a gente falando um pouco de SG, vou trazer aqui os últimos 3, 4 jogos, né? Olhando ali para os times jogando em casa, vou olhar os 3 jogos, que é interessante. Quando a gente pega ali dos últimos 4 jogos, eu tenho um Fortaleza que em 3 de 4 jogos não tomou gol, né, enfrentando um Galo que também não tem feito muitos gols, né? Lembrando que o Galo provavelmente vai reserva, né? Então tem esse ponto. E aí junto com o Galo eu tenho Bragantino, Criciúma e Fluminense, que em 2 de 4 jogos não balançaram a rede. E o Cuiabá, que em 3, né, de 4 jogos também acabou não fazendo gol. Então tem ali uma penca de times que teoricamente tem um potencial bom ali de saldo de gol, com destaque para o Palmeiras, que em 3 dos últimos 4 jogos também não tomou gol. Mas o que está na frente do Palmeiras ali é o Juventude, né, que vem fazendo gol aí em praticamente todos os jogos, né? Quando a gente fala aqui dos últimos 3 jogos, se destaca ali Fortaleza, Botafogo, Palmeiras e Grêmio, né? São os times ali que não estão tomando gol. Desses 4 times ali, o único time que não tem feito gol ali é o Criciúma. Pardal, mas aí você tem o CAP, tem isso. Tem alguns times mais fracos, né? Então, por exemplo, o CAP mesmo não vem fazendo gol, mas aí eu não acho que o Corinthians esteja no mesmo potencial, né? Um patamar potencial de SG de Botafogo e Palmeiras e Fortaleza, por exemplo. Ainda tem o São Paulo correndo por fora ali por causa do time reserva, possível time reserva do Vasco. Então, mas eu acho que a gente tem que ficar ali um SG mais ou menos nesses 4 times, né? Seja Palmeiras, Fortaleza, Botafogo, acho que são os times ali mais para esse ponto. E o William, né? Aí você tem ali alguns jogadores individuais que você pode colocar, mas a princípio são esses 4 ali com grande potencial de SG. Já na parte de ataque, cara, a gente tem alguns times que estão sofrendo 2 gols, né? Então o Juventude tomou 2 gols ali em 2 de 4 jogos. Eu tive o Galo tomando 2 gols em praticamente todos os jogos. Eu tenho Botafogo, Corinthians e Internacional fazendo 2 gols ali em praticamente todos os jogos dos últimos 4 que fizeram em casa. Lembrando que o Botafogo teve um jogo que jogou contra o Grêmio que não foi no Newton. Esse jogo não é no Newton Santos de novo, né? Então esse jogo é no Maracanã, mas aí já é diferente porque é no Rio, o Maracanã tem toda uma história, mas ainda assim também não é no sintético, né? Então tem esses pontos aí a ser avaliado. O Inter tem um Grenal, mas eu acho que mais uma vez, né, é uma rodada que a gente tem que focar naqueles que estão disputando algo, né? Então tem o Botafogo e Palmeiras disputando o título, Corinthians ali na briga para sair do rebaixamento, pegando um time que está muito mal, né, jogando fora de casa. E aí eu ainda tenho o São Paulo enfrentando um possível Vasco reserva e o Fortaleza também enfrentando um Galo reserva. Qual é o grande problema do Fortaleza? O Fortaleza não vem fazendo muitos gols, né? Fora o jogo do Bahia, que meteu uma goleada e nem era o time titular vem fazendo 1-0 ali de forma recorrente, né, direto. E aí, pessoal, vamos para a lógica aqui, né, para a gente não estender muito esse vídeo. Como eu falei para vocês, a gente tem Fortaleza, São Paulo, né, Botafogo, Palmeiras como possíveis times ali que tem potencial de saldo de gol. Pardal, e o Hugo? E o não sei quem. Aí, cara, cada goleiro tem um goleiro. Eu acho que o Hugo corre um pouquinho por fora, mas o Corinthians é um time que, né, meio irregular em alguns momentos. Eu gosto muito desses 4 goleiros aqui para a rodada. Né? Acho que o John talvez tenha menos chance de fazer defesa, porque o John, o Criciúma é um time que faz ali dá 1 ou 2 chutes ali fora de casa, né? Então o John ali tem aquele potencial de fazer 5, 6 pontos, aí vai que o Botafogo faz 3, 4, toma um gol, né? Aí você vai ter ali um ataque super produtivo do Botafogo sem o goleiro pontuar muito, né? Já o João Ricardo acho que pode, né, segurar esse saldo de gol, aí fazer mais 2 defesas, fazer 7 pontos, é um goleiro que eu gosto.
E o Everton eu acho que realmente é um goleiro muito bom, porque o Juventude é um time que vem chutando, né? Jogando ali, se a gente pegar aqui, ó, vou até pegar aqui o escala 10 para vocês darem uma olhada, só para vocês entenderem mais ou menos aqui, porque eu já tenho esses números na cabeça, acabei de fazer um vídeo aqui para os assinantes, mas quando eu pego aqui nos visitantes, ó, deixa eu pegar aqui os últimos 5 jogos, só para a gente ter essa filtragem. Quando eu pego aqui os últimos 5 jogos, né, dos visitantes, você vê que não tem nenhum time absurdo, né? Você vê ali Criciúma bem irregular, né? Então assim, ó, o goleiro contra o Bahia, Marcos Felipe fez 6 pontos, né? Então acho que é mais ou menos aqui, né? Vai flutuar mais ou menos entre 6 e 7 pontos, segurando SG, não quer dizer que o John seja ruim, né, para isso. Mas do outro lado, né, quando eu vejo, né, por parte dos mandantes, eu vejo o Juventude mais recorrente ali nessa quantidade de defesas, né, que beira mais ali o número 4, né, a média ali é mais ou menos, aliás, a média fica em 4 defesas por jogo. É um time que faz gol em todos os jogos, você vê que nos últimos 5 fez gol em todos, né, todos os times ali acabou fazendo gol, fez gol no Botafogo, fez gol no Inter, no Fluminense, né? Então o Palmeiras tá nesse meio aí, é um time que não toma tanto gol, mas em contrapartida o Juventude tenta bastante, e aí por isso, né, você vê ali que os goleiros ficam ali mais ou menos com 8, 9 pontos, né? Então acho que o Everton no final das contas acaba tendo um pouco mais de potencial, tá? Então eu coloco aqui o Everton no meu entendimento ali como um jogador que tem mais potencial. Já o técnico, né, eu acho que se a gente for pensar ali em técnicos que têm possibilidades de golear, né, de ganhar e ganhar bem, acho que a gente tem que seguir a mesma linha, né, que é Botafogo, Palmeiras e companhia. Eu gosto muito de olhar aqui, né, os cedidos, né, pelos mandantes e visitantes. Então você vê, ó, que o time que mais cede pontuação para técnico fora de casa é o Cuiabá, mas aqui é briga de foice, né? Então, por mais que o Atlético Goianiense, né, conquiste algumas coisas, que é uma briga de foice pesada. Eu acho até que o Atlético Goianiense pode ser um SG fora da curva, né? Ali principalmente para quem joga tiro curto, pode ser aquele SG ali, né, aquele tiro, mas o técnico, né, a gente tem, ó, 8.1, 6.8, 5.8, 5.7, aí você vê que todo mundo aqui cede acima de 5, né, nos últimos 5 jogos, e aí o Juventude cede 5, né, justamente pelo fato de fazer gol. Então você vê que os técnicos que enfrentam o Juventude estão beirando ali 4,5, né, acima de 4,5. E os técnicos que estão enfrentando o Criciúma estão beirando ali na casa de 6 alto. Então, para mim, né, quando você coloca o Everton aqui no gol, na minha visão, o Arthur Jorge ele entra nessa brincadeira aqui. Né? Eu acho que o Arthur Jorge é o jogador ali, é o técnico da rodada, né, na minha opinião. E aí a gente vai um pouco entrar nas questões dos prováveis, né? Quais são os jogadores que têm potencial aí nessa rodada? Bom, olhando aqui, a gente tem, ó, de cara, né, falando de potencial de desarme. Eu tenho o Fagner, que tem um potencial muito grande aqui em cima do Canóbio, né, na questão do desarme. Então, acho que aqui o Fagner pode ser um lateral interessante. O Felipe Jonathan, né, jogando aqui, ó, pegando Palácios e Alisson. Essa escalação aqui a gente vai ter, né, então acho que também tem um potencial interessante ali para a rodada. O São Paulo, dependendo de quem vá para o jogo, eu acho que o Wellington pode se destacar. Aqui entre Sabino e Alan Franco, não sei, né? O Vasco tem ali uma dificuldade na bola aérea, né? Mas a princípio, né? O Flamengo, acho que é um jogo difícil. Teoricamente é um jogo mais ali. Os laterais do Flamengo têm um potencial bom, né? Porque você indo de Lima e John Arias, grande potencial de desarme ali para a rodada de ambos. Aqui eu acho que é jogo de maluco, então não dá para pegar. Entramos com o Botafogo, onde você tem Alex Telles e Vitinho. Vitinho muito ofensivo, jogando em cima do Trauco do Marcelo Hermes. E o Alex Telles também é um lateral bem ofensivo, jogando nas costas do Claudinho.
muita boa chance de participação em gol, fora que o lado do Alex Telles, né, se for Marquinhos, Gabriel e Claudinho mesmo, muito potencial de desarme também. Então, assim, eu acho que os laterais do Botafogo são bem fortes ali para a rodada, tá? Para essa rodada. O William, né, que depois que chegou ali o Diniz teve uma leve queda, mas é um jogador bem interessante. Não é um jogo fácil pro Cruzeiro, mas tem seu potencial. Aqui também jogo doido. Aqui também não pensaria muito nos laterais daqui. Acho que também é um jogo meio doidão. Apesar, né, de eu ter ali o Bragantino cedendo muita coisa ali para lateral esquerdo, também não pensaria. E desse lado aqui, o Giai pode entrar aqui na direita e o Caio Paulista com bastante potencial ofensivo e de desarme por causa do Lucas Barbosa e do João Lucas, tá? Bom, para a lateral, eu fico ali com alguns, né? Eu acho que do Botafogo é interessante, do Fortaleza é legal também da gente ver, do Palmeiras é legal. Esse para mim são as opções ali mais fortes da rodada, né? Na minha opinião. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que o potencial que os laterais do Botafogo têm são muito grandes, né? Muito, muito grande mesmo. Então eu prefiro até, inclusive, ir com 2 laterais do Botafogo do que ir com a zaga ali de Botafogo e Palmeiras, né? Então eu prefiro ir com Murilo e Gustavo Gomes e fazer um fechamento de zaga mais ou menos assim. Porque eu não vejo tanto outro por onde ir. Ah, mas a gente tem opção de lateral e isso e aquilo. Realmente tem. Inclusive o Criciúma não é um time muito bom na bola aérea, né? Então você pode até mesmo colocar um jogador ali do Botafogo, o Bastos aqui, que é bom de cabeça, né? Enfim, mas no geral, quando a gente fala de lateral, eu tenho o Vitinho, ó, que tem uma média muito boa. Eu tenho o Giai também, que se for para o jogo também tem uma média boa. Alex Telles, que chegou agora, já vem batendo ali na casa de 7 e pouco. Realmente o Vitinho é um jogador bem interessante, né? Vem batendo ali uma pontuação legal. O próprio Bruno Pacheco, né, quando joga, vai bem. Então, a princípio, eu acho que assim, eu vou deixar assim, né, como uma base. Eu acho que o Vitinho, o Gomes é importante você ter. Mas aí, para mim, cara, ou é zagueiro do Botafogo com lateral do Palmeiras, ou é zagueiro do Palmeiras com lateral do Botafogo. Tá? Então, para mim, é mais ou menos isso. Eu prefiro muito mais os laterais do Botafogo, pelo simples fato que eu acho que o Criciúma marca muito mal pelos lados de campo. Mas o Caio Paulista me chama atenção, né? Aí é difícil a gente saber se vai Marcos Rocha ou Giai, né, nessa brincadeira. Então, acho que a gente não vai ter notícia. Então é bom a gente se apegar a pelo menos aos jogadores que a gente sabe, né, que tem grande chance de entrar, que é o Vitinho, o Alex Telles e o Gomes e o Murilo, né? Agora Giai, você tem o Marcos Rocha, ou então você ir pender pro lado do Caio Paulista. Beleza? Bom, quando a gente vai para o meio campo, cara, aí eu gosto sempre de olhar a recorrência, né? Vocês sabem disso. E aí eu entro aqui em meio volante. E aí quando eu coloco, né, gol, né, cedido nos últimos 5, 6 jogos, né, que seja 7, né, 8, ó, vamos ver aqui, ó, nos últimos 10 jogos, botar 5 jogos. Nos últimos 5 jogos, eu olhando o mando de campo e olhando os jogos seguidos, eu tenho alguns times que se destacam, né, tomando gol de meio campo. Um é o Atlético Goianiense, isso daqui a gente já falou bastante, né, mas do outro lado tem o Cuiabá. No seguido, eu tenho Galo e Criciúma. E quando eu olho, dou um zoom no mando, né, no mando de campo como um todo, jogando fora de casa, Galo, Criciúma e Cuiabá, em 4 de 5 jogos, esses times aqui levaram gol de meia, né? Então, em 4 de 5 jogos. Então, aqui eu tenho uma vantagem legal, porque eu tenho como opção, né, ali o Botafogo, o Fortaleza e o Atlético Goianiense, né, dentro das estatísticas, né, lembrando. Aí, cara, é aquele ponto. Eu tenho algum jogador aqui do Atlético Goianiense que faça sentido eu colocar?
porra, não faz sentido. Então, no final das contas, eu tenho 2 times ali que se destacam, né, com jogadores. E aí eu gosto bem do Hércules, eu acho que o Hércules voltou bem, né? Mas eu acho que é um jogo muito bom para o Almada. O Almada para Cartola ainda não disse para que veio, mas eu acho que é o jogo do Almada. Então, na minha opinião, vendo um pouco dessa estatística aqui, e zero clubismo, né? Vocês sabem que eu não sou clubista, e zero clubismo, para mim é difícil ver um indicador onde o Criciúma, em 80% dos jogos que fez, dos últimos 5, levou um gol de meio campo e eu não colocar o Thiago Almada, que tem um jogo que encaixa muito bem com a falha defensiva do Criciúma, né, que é de dar espaço, deixar o jogador jogar, deixar o jogador ir para cima, né? Então acho até que o Almada deve ter liberdade de finalização, deve sofrer falta, né, deve ter condições de finalizar de fora da área. Então eu acho que o Almada é um jogador chave, né, para essa rodada, é um jogador que tem um potencial, né, porque não vem carregando, não vem sendo regular, mas eu acho que é um jogador que pode fazer uma diferença no teu time, né? Então, a princípio, eu gosto muito dele por causa disso. Quando eu vou na participação em gol, porque aqui eu só estou vendo gol, quando eu entro em participação em gol, eu estou vendo gol e assistência. E aí, cara, é absurdo. Quando eu vou aumentando as estatísticas aqui, ó, você vai vendo que a barrinha dos outros está caindo. Mas a barrinha do Criciúma tá firme e forte lá, cara. Olha que doideira, né? Nos últimos 10 jogos que o Criciúma fez fora de casa, em 8 deles, um meia ou volante, né, que enfrentou o Criciúma, teve uma participação em gol. Né? Nos últimos 8 jogos, né, que ele fez fora de casa, em 100% desses jogos, o Criciúma levou um gol ou uma assistência de um meio campo. Então, assim, lembrando que aqui, cara, o meu BI, ele mostra mais ou menos algumas posições que podem ser diferentes do Cartola. Né? Eles mostram uma posição, muitas vezes, onde o jogador realmente jogou. Né? Mas se a gente pegar aqui, não é para ter uma discrepância absurda. Né? Então, quando você já olha aqui nos últimos 5 jogos, em média de pontuação cedida para meia, você tem justamente o Galo e o Criciúma e o Cuiabá. Então conversa bastante com o que a gente está falando lá. Isso aqui é meia, depois a gente dá uma olhada lá em volante. Então você vê aqui, ó, contra o Galo, eu tive o Veiga fazendo 2 gols. Foram 2 gols de pênalti, tudo bem, mas eu tive o Veiga ali fazendo 2 gols, né? E além disso, enfim, fez 4 pontos de média básica aqui, né? O Veiga. Contra o Bahia, o Everton Ribeiro fez gol, o Tassiano deu uma assistência e o Cauli também deu uma assistência. Contra o Grêmio foi a vez do Cristaldo, né, fazer um gol e ainda botar uma bola na trave. Contra o Cruzeiro não aconteceu nada e contra o Criciúma eu não tive meias aqui, mas eu não sei se eu tive algum volante aqui. Deixa eu ver aqui se eu tive algum volante contra o Galo que possa... e aí eu tive o Newton, que é um volante, e o Meritão, né, que fizeram gol. Então, olha como é interessante, né, você vê ali o BI, né, conversando bastante, né, com aquilo que você está falando. Fora a quantidade de desarme ali que o Galo cede. Então, acho que o Hércules é um jogador bem interessante, né, aí para a rodada, junto com o Almada. Vou favoritar ele aqui. Cara, sempre dá esse BOzinho aqui, deixa eu limpar os filtros, porque fica aí de vídeos passados, né? Mas aí eu vou limpar, aí tem que ser na mãozona aqui, e aí eu faço sem corte, tá, galera? A gente vai fazendo aqui ao vivaço. Né? Não gosto de cortar, podia até pausar aqui o vídeo, tem até aqui uma possibilidade de pausar o vídeo, mas eu acho que a gente tem que fazer ao vivaço mesmo. E esse às vezes dá uma zoada aqui. Beleza. Então, foi o que eu falei, ó. A gente está falando de 2 times ali, né? Então, eu acho que se a gente for falar de meio campo, acho que o Almada e o Hércules se destacam aqui nesse primeiro momento, né? Então, é muito forte isso, né? E aí, quando a gente olha o Criciúma,
a gente vai ver mais ou menos a mesma situação, cara. Não tem por que ser diferente. Então, ó, Bahia e Criciúma. Cauli foi lá e fez gol, né? Então tem um gol do Cauli aqui, né? Fora que o Everton Ribeiro fez 5 pontos. Aí contra o Palmeiras foi farra do boi, né? Veiga com gol, Felipe Anderson com assistência e gol, né? Então você vê aqui que realmente explodiram. Contra o Cuiabá, eu tive gol do Lucas Fernandes, outro meia. Contra o Fortaleza, foi a vez do Iago Pikachu dar uma assistência. Ah, mas ele é meia ou ele é atacante? Meio que meia, né? Meia direita, né? O Pikachu. Contra o Juventude, eu não tive aqui o Nenê. Não tive ninguém. Mas aí, vamos olhar lá na questão dos volantes, né? Então, ó. Aqui eu não tive nada. Aqui também não tive nada. Aí foi lá o Jadson. O Jadson fez uma assistência com um gol do Oyama, né? Então você vê ali os meias participando bastante ali com relação ali ao Criciúma, por isso que eu acho que o Almada para mim faz muito sentido. E aí, ó, eu tenho outro time que tá bombando em participação em gol para meia, que é o CAP, com 80%. O Cuiabá a gente já tinha visto, o Galo a gente já tinha visto também. Então eu tenho o CAP ali com 80%. E aí, né? Aí por isso que é importante a gente ver a recorrência, porque aqui eu estou falando o seguinte: em 4 de 5 jogos, o Atlético Paranaense fez fora de casa, dos últimos 5, em 4 deles o Atlético Paranaense cedeu uma assistência ou um gol para um meio adversário. Quando eu entro aqui no Escala 10 e vejo a pontuação, tem uma porrada de time aqui que está com uma pontuação maior. Isso é legal de você ver no cruzamento. E a pontuação do CAP tá baixa. Se a gente for olhar só pelo cruzamento de pontuação, você vai falar assim, putz, não vale. Mas, né, no final das contas, quando a gente faz a abertura aqui, a gente vê, né? Vamos olhar ali meio e volante, né, para a gente entender. Aqui o Flamengo não teve nada, quando a gente vai para o Vasco aqui também não teve muita coisa. Assistência do Gabriel Carvalho, beleza. Aqui o CAP não apareceu nada. Mas, vamos ver para volante. Né? Então, quando eu abro aqui o Flamengo, o Gerson, né, com 15 pontos, gol, desarme, finalização, o Gerson que vem jogando um pouco mais avançado. Né? Contra o Vasco, aí o Vasco realmente não apareceu, não sei se teve um outro jogador ali do Vasco que ele entendeu ali, pode ter sido um atacante que ele entende que é meia. Contra o Inter, foi o Gabriel. Contra o Cuiabá, eu já tive o Sobral aqui, ó, com uma assistência e o Denilson fazendo ali uns 5,50. Então você vê que não tem uma pontuação absurda, mas os meias do Corinthians entram aqui como meias interessantes, né? Então eu colocaria ali o Coronado e o Garro. Lembrando que o Garro, por mais que na última não tenha participado de gol ou nem assistência, foi lá e fez 5 pontos. Então eu acho, na minha opinião, que esses dois jogadores aqui, eles são muito interessantes para você compor o seu meio campo. Ah, Pardal, e os outros jogadores? Aí eu acho que tem algumas opções muito boas. O Veiga é um cara muito bom junto com o Felipe Anderson. O Lucas Moura é um jogador muito forte, né? Se por acaso o Vasco Bom, o Vasco titular ele já é forte, né? Se o Vasco for reserva, ganha uma força maior ainda. A gente não pode esquecer nunca do Arrascaeta e do Arias, né? Apesar de serem jogos mais difíceis. Eu tenho um Mateuzinho do Vitória, que pode ser um jogador ali de destaque, e eu não sei do Cruzeiro. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que o Matheus Pereira tá... Ó, pode até o próprio Matheus Pereira do Cruzeiro, né? Pelo fato de jogar em casa, acho que é um jogador que também pode se destacar. Então, assim, Arrascaeta, Arias, o De La Cruz, cara, caiu bastante. Mas, dado que o Fluminense está indo com 2 pontos que cedem muito desarme, acho que ele acaba sendo interessante, né? Então, e o próprio Felipe Anderson aqui, né? Acho que é um jogador muito forte para a rodada também. Então, galera, quando eu vejo, né, os meus favoritos ali de meio campo, né, eu acho que eu tenho bastante opção para a rodada. Ah, posso ir num 4-4-2? Óbvio que você pode. Posso ir num 3-4-3? Óbvio que você pode. Acho que vale a pena? Não sei, porque eu acho que também tem boas opções ali de meio campo. Na minha opinião, né, a gente está falando aqui, ó, de
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 opções. É bastante opção, né? Quem eu coloco, eu não coloco. Sendo que aqui eu já defini dois jogadores aqui na minha base, né? No meu time base, né? Que é o Garro e o Almada. Mas você tá cismando com o Almada. Cara, eu tô indo pelos números. Os números podem não bater, mas eu acho que é uma oportunidade, né? Enquanto tá todo mundo indo de Arrascaeta, eu posso pensar aqui, né, em outras opções, né? Porque o Arrascaeta teoricamente tem um jogo difícil, assim como o Arias. Mas o Arrascaeta é brabo, é isso. Realmente é brabo. Assim como o Arias também é muito brabo, né? Você vê que o Arias é um jogador muito regular, mas é um jogo difícil. Então, teoricamente, vou deixar eles aqui em segundo plano, junto com o De La Cruz, né? Se eu não vou botar o Arrascaeta, para que eu colocaria o De La Cruz? Se eu estou indo de carro, o Coronado eu acho ele muito bom, mas eu não vou ter notícia se o Coronado vai para o jogo ou não. Então eu já mato o Coronado, né? O Gerson apareceu aqui de maluco. Dentro das opções que eu tenho, será que vale a pena eu pensar no Matheus Pereira? Talvez. Só que nesse filtro aqui, ó, eu já reduzi meus 12 nomes para 7. Já reduzi meus 12 nomes para 7 nomes, né? Então, se a gente for olhar aqui, né, dessas opções, talvez eu não colocasse o Matheus Pereira, né? Dado que eu tenho um Lucas Moura, dado que eu tenho um Rafael Veiga, né? Então, na minha opinião, até o Mateuzinho, acho que o Mateuzinho é um jogador extremamente regular e pega um Atlético e pega um Bragantino que é fraquíssimo fora de casa, e o Vitória precisa, né, da vitória, né? Nunca o nome do time foi tão importante ali para essa rodada. Então, assim, na minha opinião, eu, particularmente, eu estou entre o Lucas Moura e o Rafael Veiga. Não vou negar. Eu acho que o São Paulo, né? O Lucas ele é menos regular do que o Veiga, né? Acho que o Veiga pode ter mais oportunidades, bate pênalti, bate escanteio, tem esses pontos todos. Eu acho que o Veiga pode ter um pouco mais de oportunidade, mas o Lucas talvez enfrente um Vasco reserva. Então eu estou pendendo mais para o Lucas do que para o Veiga, e também porque o Juventude não entrega fácil a derrota. Mas a gente tem que pensar no seguinte. A gente tem que pensar no seguinte. Se eu não colocar ninguém do meio campo do Palmeiras, obrigatoriamente eu tenho que pensar em alguém do ataque do Palmeiras, né? Então isso daí é um fato. Eu posso colocar uma dobra do ataque do Botafogo, ou eu posso, né, dividir esse ataque aí entre Botafogo, Palmeiras e São Paulo, que na minha opinião são as melhores opções. Então, assim, aqui eu tenho as opções de meio campo. Eu acho que, na minha opinião, ficaria um pouco entre Veiga e Lucas Moura, né? Eu tô optando não ir de Arrascaeta para dar esse tiro no Almada. Eu acho que faz sentido, né? Dado ali os números, né, que são fortíssimos, e dado também a motivação do Botafogo. E aí, por último, a gente vai para o ataque, né? E aí, pessoal, o ataque é mais ou menos a mesma coisa que a gente falou, né? O ataque do Fortaleza contra o Galo, um ataque do Atlético Goianiense, né, contra um Cuiabá que vem tomando muito gol, ataque do Palmeiras, ataque do São Paulo. Aqui, teoricamente, tem um ataque do Corinthians, o ataque do Botafogo. Eu acho que o ataque do Flamengo ali com o Gabigol tem seu potencial, ataque do Vitória. Então, esses são os times aqui nos quais, teoricamente, eles têm um pouco de vantagem, né, contra o adversário. Então, assim, o Inter é um Grenal, é um jogo difícil. O Cruzeiro não tem atacantes assim muito bons, muito regulares. O Flamengo também dá aquela rateada, né? A gente não sabe ali quem vai bem. Gabigol não está tão regular assim, né? Então a gente tem esses pontos aqui a se explorar. Cara, de cara, os principais aqui são Estevão, Luiz Henrique, Igor Jesus e o Caleri, né? De cara são esses. Fato. Coloco nessa brincadeira também o Lucero, contra um time reserva ali do Atlético Mineiro. Savarino também entra. Savarino está num momento muito bom, né, para a rodada. O ataque do Corinthians, a gente não sabe, né, se vai render ou não. Então eu já
para mim não está à frente dos outros, né? O Luciano também não está. O Flaco sempre é um jogador forte, né? O Breno Lopes vinha ali de bem, mas deu uma rateada, deu uma quedinha. Cara, pegar ali jogadores do Vitória, o Mosquito tá num momento bom, né? Ali, uma média boa. O Alejandro não vai pro jogo, parece, né? Tava num momento bom. E por parte do Atlético Goianiense também não tem ninguém assim que você possa colocar. Então, assim, eu já mato aqui Vitória e Atlético Goianiense. E aí, ó, eu tenho esses jogadores aqui, né? Eu tenho esses jogadores. Eu acho, até o Savarino vem muito bem, vem batendo pênalti, né? Mas eu acho que dado ali o ataque do Botafogo, a gente também pode tirar ele por enquanto. E aí, ó, minha lista acaba se resumindo ali a 6 jogadores, talvez um pouco mais ali com o Gabigol, né? Um outro nome ali à frente, mas, cara, eu acho que o Estevão e o Igor Jesus tem que ser, né, jogadores ali presentes no teu time. Né? O Estevão é um jogador muito importante para o Palmeiras, voltou depois de lesão. Eu acho que a gente não sabe, né, o ritmo que tá, mas teve muito tempo ali para se recuperar. E o Igor Jesus está numa fase absurda. O correto seria você dobrar o ataque do Botafogo, mas a gente tem uma opção do Caleri, que não está num momento absurdo, mas pode enfrentar um Vasco reserva. Eu posso ir de Lucero, que também não está num momento absurdo, mas enfrenta um Galo reserva. Por isso que eu falei que o correto, o ideal seria você colocar o Luiz Henrique. Né? O Luiz Henrique que está numa ótima fase. Você pega ali as pontuações do Luiz Henrique, comparado aos outros, o Luiz Henrique está tirando onda. Né? Então, assim, não querendo ser clubista, eu acho que o time é mais ou menos esse daqui. Né? Da onde você tem mais ou menos o caminho. O meu time, né, assim, um time que eu acho que faz um pouco de sentido, seria assim, pegar o Murilo de um lado, pegar o Alex Telles do outro, e nesse meio campo aqui que fica a minha dúvida, se coloca o Veiga ou o Lucas Moura. É a minha única dúvida. Né? Assim, porque eu já estou indo bastante de Palmeiras, né, e Botafogo, então assim, e eu fico nessa dúvida, né, só nessa dúvida com relação a isso. A princípio, eu acho que dá para colocar o Lucas Moura ali, mas eu penso muito no Veiga, né? Muito no Veiga. Eu acho que pelo fato do Juventude, inclusive, eu penso muito no Veiga, né? Então acho que é mais ou menos essa visão aqui, né? Enfim, com essa dúvida. Como eu falei, vou deixar aqui para vocês algumas opções em aberto. Para mim a base do time é essa. Tá? E no ataque de capitão, eu colocaria ou o Igor Jesus ou o Estevão. Na minha opinião, o Igor Jesus é o capitão para mim para a rodada, né? Dado ali o jogo no Maracanã, torcida lotando, né? Tá jogando teoricamente em casa, tem todo esse aparato. Beleza? Então, ó, esse para mim é o time base, passamos por todas as análises que eu queria passar, mostrar para vocês. O vídeo ainda ficou grande, né? Ficou com quase 40 minutos ali de explicação, mais uns 5 de entrada, vai bater ali mais ou menos uns 50 minutos, então foi um vídeo grande, mas que a gente conseguiu passar por números, por estatísticas, por visões, por análise, e acho que vai valer a pena, né? Hoje vou postar agora de madrugada, 00:30, devo postar lá para 1h da manhã, então vocês têm a terça-feira inteira para assistir o vídeo, uma quarta-feira inteira para assistir o vídeo, e aí aguardar as notícias, né? Já que o mercado fecha quase 10 horas da noite de quarta-feira. Bom, galera, chegou ao fim o vídeo, né, da rodada 30. Espero que vocês tenham gostado. E um pouco do desabafo no início do vídeo, mas eu gosto muito de trocar essa ideia com vocês. Mas vocês têm a capacidade de fazer os vídeos chegarem longe, né? Fazer com que essas análises, com que as pessoas me conheçam mais. E aí crescendo o canal, crescendo a procura de pessoas, né, sobre o meu produto, a minha forma de analisar, né, que eu acho que vocês se identificam muito, me dá mais ânimo para continuar. Espero que vocês tenham curtido, né, aí o vídeo. Como eu falei, é uma rodada óbvia com algumas opções. Acho que, né,
passamos por várias opções ali, tem as opções mais óbvias, as opções menos óbvias. Espero que vocês escolham bem. E lembrando, né? O fato da gente analisar aqui não quer dizer que vá acontecer. A gente trabalha com probabilidades, cenários prováveis, não cenários previsíveis. Então, a princípio, a análise da rodada é essa daí. Acho que a maioria vai ir muito por esse caminho, mas fique na tua cabeça. Os times que estão com motivação. Quem são os times que têm motivação? Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, o próprio Flamengo, né, tem a motivação aí depois que o Felipe Luiz assumiu. Corinthians na motivação de sair ali de vez ali da zona da degola. O São Paulo, né, que está ali na beirada ali para conseguir uma vaga para Libertadores. É um campeonato que já está chegando ao fim e onde os times, né, começam a focar bastante, né? Ano passado, por exemplo, foi ali a grande arrancada do Palmeiras. Então, independente, né, de você ter muitos jogadores de um time só, a tendência é que o campeonato ele vá indo já para se definir daqui a 4, 5 rodadas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, deixem um like, compartilhem, mande para as pessoas, porque é importante, né? Mais importante do que o crescimento é a motivação. Como eu estava falando de motivação, a motivação para continuar fazendo os vídeos. Então, quanto mais longe, né, mais alcance tiver meus vídeos, mais motivação eu vou ter de estar aqui. Beleza? Obrigado aí pela atenção a todos, boa rodada e espero vê-los vocês aqui na próxima rodada e no próximo vídeo.